convidamos agora o jornalista Rodrigo Lopes para conduzir os trabalhos deste seminário, mediando os 2 painéis desta tarde. Rodrigo é jornalista internacional do Grupo RBS. Boa tarde. Editor e colunista de Zero Hora, escritor e professor. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito bom te ter aqui conosco. Ainda mais nessa circunstância internacional toda. E para compor o primeiro painel do nosso 4º Seminário Jurídico Justiça e Saúde, construindo caminhos para a efetividade das políticas públicas, convidamos o excelentíssimo desembargador do trabalho do TRT4, Francisco Rossal de Araújo. O presidente da Amatra 4, o juiz do trabalho Tiago Malman Sulzbach. Boa tarde, bem-vindo. E a diretora de Assuntos Institucionais da Sanofi, Caroline Conte. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Rodrigo, te desejo aí uma excelente condução. Certamente teremos. Alô. Bem-vindas, bem-vindos, obrigado pela presença de todas e todos aqui, é um prazer estar com vocês. Novamente pisando nesse palco, com muito carinho, o convite do Luiz Henrique, a quem agradeço. E eu acho que a gente está vivendo um mundo realmente, né, em que o local e o global está muito conectado. Tem sido a minha bandeira sempre dentro dos debates, dos ambientes da RBS, nos meus espaços, porque o que acontece no mundo está conectado com o que acontece na polis, né, e vice-versa. Hoje a gente teve aí uma manhã bastante agitada no cenário não só internacional, onde a guerra entrou num novo conflito, no Oriente Médio, numa nova fase, perdão. Tivemos novidades lá em Brasília, né, o dia bastante agitado desde ontem à noite, com as novas revelações aí envolvendo, inclusive, o sistema judiciário, né, a Suprema Corte. E aqui no Rio Grande do Sul também o lançamento de uma pré-candidatura à presidência da República, né? Então, não morreremos de tédio. Não, acho que em 2026 está só começando, né? Então, se houver Copa do Mundo e eleição, eu acho que está mais certo do que a Copa do Mundo nesse momento. Meus queridos painelistas, muito obrigado pela presença, por estarem aqui. A gente, jornalista, gosta de dar uma organizada na coisa, assim, né? Então, eu gosto de antecipar um pouco previsibilidade num mundo como o nosso, nunca é demais. Então, cada um dos nossos painelistas tem 20 minutos, em média, para falar, fazer a sua apresentação, a sua explanação. Depois a gente vai ter um debate aqui, que é um momento sempre que me agrada muito, porque diálogo é uma coisa que vem faltando no nosso mundo hoje, né? Então, como já foi informado, os QR Codes estão aí no material que foi entregue. Recebo automaticamente aqui as perguntas de vocês e aí repasso aos nossos painelistas e tenho também algumas questões para colocar. Então, já foram apresentados aqui o Dr. Francisco Rossal de Araújo, Tiago Malman Sulzbach e a Caroline Conte. Dr. Francisco, vamos fazer as honras, por gentileza, da casa, começando sua explanação. Bem-vindo mais uma vez, muito obrigado. Alô. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação, senhoras e senhores, estar aqui presentes e gostaria de iniciar cumprimentando, sem maiores formalidades, os meus colegas de painel. Queria fazer uma saudação especial, que já foram nominados, uma saudação especial a toda a plateia e agradecer o gentil convite para participar desse evento, na pessoa do Dr. Luiz Fernando. Fazer uma menção especial ao presidente do meu tribunal, na pessoa do qual cumprimento a todos os colegas que já foram mencionados. É uma satisfação falar com a presença dos estimados colegas e amigos. E o público em geral, eu vou escolher uma ou duas advogadas que estão presentes aqui e que, por laços familiares, eu preciso mencionar. Que é a minha filha Mariana e a minha esposa Manuela, que estão aqui presentes, então, na pessoa das quais eu cumprimento todos os presentes aqui. Eu vou pedir licença para falar ali do púlpito em pé, que eu acho que me sinto mais à vontade. E, enfim... Vou fazer uma exposição à moda antiga,
não tão organizada quanto do presidente Alexandre, né? Mas apenas algumas reflexões pontuais aqui. Nesses painéis, alguém cabe, vamos dizer assim, preparar o terreno. Então, provavelmente as questões mais importantes serão abordadas pelos que vão me suceder. Mas eu tinha conversado já, não tinha conversado com a senhora, mas tinha conversado com o Dr. Tiago, né, que eu ia tentar organizar um pouco assim os temas de, basicamente, uma pergunta: em que momento a saúde dos trabalhadores passou a integrar o ordenamento jurídico como um bem material ou imaterial a ser protegido? É essa a questão. Como se juridiciza a ideia de saúde, como ele entra dentro do sistema jurídico, né? É um tema, como já foi salientado, de extrema complexidade, envolve muitos ramos do direito, né? Os ramos do direito privado, as obrigações contratuais, né? As relações diretas, não só entre empregado e empregador, mas relações de consumo, né? Relações do direito coletivo do trabalho, que foi objeto da exposição do presidente Alexandre, o papel dos seguros privados, o papel das caixas de assistência, das multas, dos fundos de pensão, a previdência privada como um todo. E, do outro lado, grandes temas de direito público, porque nós também, ao lado das relações privadas, temos as relações públicas, os sistemas de previdência social, né? Como é que se constrói um regime geral de previdência social e, no final, como isso impacta na economia, no mercado, quais são os custos sociais de tudo isso, como é que se financiam esses sistemas para dar uma base de proteção e uma efetividade a um direito fundamental, que é a saúde dos indivíduos, né? E tem, inclusive, aspectos políticos, né, envolvidos nisso aqui. Basta eu falar em reforma da Previdência que todo mundo já vê o tamanho da discussão, ou reforma trabalhista, enfim. Vou subdividir a exposição em 3 pequenas partes, estou preocupado com o tempo: a saúde do trabalhador como um elemento de direito privado, a saúde do trabalhador como elemento de direito público e algumas questões relevantes atuais. Vou colocar aqui disciplinadamente um timer para começar a falar. Me lembrei do João, Manuela, nosso filho que adora cronômetros. Ele está encantado descobrindo os relógios e tal. Ganhou da Mariana um livrinho sobre os relógios, das ratinhas dos relógios. Ele ama aquilo. E às vezes ele pega meu celular para brincar com o cronômetro, né? Ele adora cronômetro. Enfim, vamos para a primeira parte. Como que a saúde entra no direito privado? Se nós formos pensar na história do direito como um todo, né, não há, na formação dos contratos sobre a saúde. Nós temos contratos sobre a propriedade, transferência de propriedade, temos contratos sobre o uso, né, alocação de locais, etc. e tal. Mas a saúde como um elemento, objeto de uma relação jurídica, ela entra com a ideia de risco, né? E não como a ideia da saúde, mas como a ideia de como que nós, que temos uma determinada atividade em comum, né, basicamente um problema de comerciantes que têm uma caravana ou têm uma rota comercial, e pode aparecer algum prejuízo no meio disso, e como é que nós vamos dividir as perdas. Então essa é a ideia inicial do contrato de seguro. O contrato de seguro aparece, as primeiras formas escritas dos contratos de seguro que chegam até nós, elas vêm das cidades italianas, na Idade Média, Gênova, Veneza, etc. E tem algumas menções mais arcaicas no direito romano, mas basicamente a ideia é: nós temos uma atividade que é transportar coisas. Pode acontecer algum ataque a uma caravana, pode acontecer que os navios naufraguem por tempestades, etc. e tal. Nós temos um prejuízo, nós temos um empreendimento em comum, temos um risco em comum, vamos fazer alguma forma para nos protegermos, né? Isso não tem nada a ver com a saúde propriamente dita. Os holandeses levaram isso, né, lá no século XVII. Os primeiros contratos de seguro modernos são aperfeiçoados na Holanda, né, com a fixação das rotas marítimas ali nas especiarias. Mas essa ideia de contribuição de todos para um fundo comum, para coibir, para cobrir eventuais perdas,
né, que tem relação com o comércio, etc. e tal, ela leva a uma segunda ideia, que é a ideia de massificação de relações contratuais. Né? Para eu ter contratos mais elaborados, que não sejam contratos individuais e que pensem coletivamente, eu preciso de uma massificação desses contratos individuais. Né? E aí nós chegamos à Revolução Industrial, que eu tenho massificação de contratos individuais de trabalho. Né? Pessoas trabalhando e que começam a ter problemas comuns massificados. Chego, por exemplo, na questão dos acidentes de trabalho, né? Que se resolvem inicialmente com as formas de direito privado. Um trabalhador se acidentou, perdeu a vida, vamos pegar os casos de acidentes mais graves. E depois, logo em seguida, vem o problema das doenças profissionais. Eu tenho trabalho nas minas, eu tenho trabalho com determinados produtos químicos, etc. e tal, que levam a um adoecimento perene e constante de um grupo significativo de pessoas, que gera custos. Como é que eu vou trabalhar com isso? Eu vou trabalhar com a indenização, a velha indenização privada, com base ou na relação contratual, né, ou na relação de responsabilidade civil. Né? É assim, isso eu estou falando ali da metade do século XIX em diante, que se resolvem esses primeiros problemas envolvendo, e aí começa a se juridicizar a ideia da saúde. Num primeiro momento, os danos são corporais. Eu tive um membro amputado, perdi a vida, etc. e tal. Não se falava na saúde como algo imaterial. É a nossa ideia que nós temos até hoje. A pessoa perdeu um olho, perdeu uma mão, quebrou uma perna, etc. e tal. A ideia corpórea da saúde, né, que vai entrar, né, é um fenômeno complexo, vai entrar as empresas começam a se dar conta que nós precisamos, eu posso ter custos elevados nessas reparações, e essas reparações vão me exigir seguros privados. Essa é a primeira ideia de juridicização da saúde, né, como um bem juridicamente objeto de relações ou contratuais ou de reparações por danos por atos ilícitos. E isso está diretamente ligado à à história dos acidentes de trabalho. Cronologicamente, na nossa legislação, os acidentes típicos, as doenças ocupacionais, depois nós temos as concausas e, por último, os acidentes de trajeto e outros eventos equiparados. Por exemplo, nós tivemos agora uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre o nexo causal da pandemia. Porque isso é um dano de tão significativo, acho que é o acórdão do ministro Alexandre de Moraes, né, para saber se presume ou não o nexo causal da pandemia, porque isso tem uma série de consequências econômicas, né, que vai gerar, porque alguém vai ter que pagar por isso. Ou é um sistema público, que nós vamos ver logo em seguida, ou é um sistema privado, ou é o próprio empregador. Né. Vejam, aqui eu estou deixando de lado uma questão de saúde, etc. e tal, que são relações de consumo privadas, por exemplo, de hospitais, medicamentos, acesso à saúde, que é um outro tema que talvez seja o próximo painel. Não é nem a nossa competência da Justiça do Trabalho. Por exemplo, acesso à saúde, por exemplo, acesso a serviços públicos, acesso a medicamentos caros, tratamentos, etc. e tal, que não é o ramo no qual nós atuamos. Bom, mas esse problema se torna tão grande, tão significativo, que essas associações privadas, multas, caixas de pensão, etc. e tal, nós estamos pensando na doença, mas também não podemos esquecer da velhice, né, que são os dois momentos cruciais que eu tenho que me preparar, né, e aí nasce o germe do direito previdenciário, que é prever o que vai acontecer com as pessoas nos momentos em que elas mais precisam, que é na doença ou na velhice. Basicamente isso é um sistema previdenciário. Eu posso ter formas particulares de me precaver quanto a isso. Por exemplo, eu tenho certos ingressos, eu vou guardar, eu tenho excedentes, eu vou comprar um imóvel que me garanta uma renda do aluguel, etc. e tal, lá na frente para complementar, para que eu possa ter uma renda por aluguéis. Era assim que os ricos se protegiam, através da propriedade imobiliária, com relação aos infortúnios da velhice ou da doença. Mas e os que não têm? O grande número de pessoas que só sobrevive da força do seu trabalho e que quando chega na velhice não tem a força do seu trabalho para subsistir. E aí começam então as discussões, né, de que, por que não poupou, etc. É possível
que uma pessoa que recebe o salário mínimo no Brasil consiga poupar durante a vida para garantir a sua existência digna quando for velho ou quando estiver doente? Então aí começam outras questões que é, basicamente, né, o que os autores chamam de a discussão sobre o risco social, a divisão do risco social. Assim como faziam os comerciantes na Idade Média, que dividiam os riscos das travessias marítimas, a sociedade como um todo é chamada a discutir o risco social. O que nós vamos fazer e como vamos financiar isso. Isso basicamente é um sistema previdenciário, custeio e benefício. Traduzindo para o juridiquês, Lei 8.212 e Lei 8.213. Como eu arrecado e faço esse fundo e como eu distribuo este fundo. O nosso sistema de custeio, olha, quem contribui? Contribuem os trabalhadores, contribuem as empresas, contribuem o Estado, garante isso. É compulsório ou não? Esse é um conceito fundamental num sistema de direito previdenciário. O conceito de obrigação tributária tem que ser compulsório para todos, na proporção, tem que ser proporcional. Quem tem mais colabora mais, quem tem menos colabora menos, mas todos colaboram. O princípio de universalidade, o princípio de equidade não quer dizer que eu vá me aposentar ou que eu vou ter um benefício previdenciário recebendo exatamente o que eu recebia, mas vou receber o mínimo. Um mínimo razoável, isso está no conceito, por exemplo, de aposentadoria, de substituição de renda. Enfim, toda essa complexidade do direito previdenciário moderno que no Brasil, a formatação que nós temos vai se dar na década de 60. No início da década de 60, com a formação, a unificação das caixas de assistência, etc. e tal, e ali por 1966, com a criação do antigo INPS, que é a formação do nosso regime geral de previdência social. Diz assim, existem riscos tão grandes que nós temos que montar um sistema público para gerir esses riscos e dar uma resposta para a população, e o que exceder a isso fica para o privado, que são os sistemas de previdência privada. Ou o Estado dá um mínimo que garante dignidade para as pessoas na velhice e na doença, e o restante a sociedade se equilibra. É um princípio contributivo e por isso que nós temos também os sistemas de previdência privada. Basicamente, esses princípios, tudo isso eu selecionei aqui, mas eu centralizaria isso no artigo 194 da Constituição, que estão os nossos princípios de direito previdenciário. Mas há pontos de intersecção entre as relações privadas e as relações públicas. Por exemplo, eu tenho um sistema de contribuição, o trabalhador está trabalhando. O que acontece quando ele deixa de trabalhar ou quando ele não pode trabalhar? O que acontece, por exemplo, quando ele não deixa de trabalhar por uma questão de saúde, mas é um dano de pequena monta, ou o que acontece quando é uma questão de saúde com um dano de proporções maiores? Vamos pegar um exemplo concreto para nós do direito do trabalho, a diferença entre interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Casos pequenos, pequenas interrupções, e aí por trás disso está um outro conceito que é fundamental, que é o conceito de tempo à disposição. Trabalho não é apenas o tempo que eu estou efetivamente trabalhando, mas também é o tempo que eu estou aguardando ordens. Eu estou esperando para trabalhar porque não tenho condições de trabalhar por motivos alheios à minha vontade, que está no artigo 4º da CLT. Mas existem outros casos que eu não trabalho e ainda assim recebo. Licença gala, licença nojo, etc. e tal, afastamento para fazer vestibular. Mas aqui há uma coisa fundamental, que são os 15 primeiros dias em que eu estou afastado por motivos de saúde. Nós estamos aqui, a saúde como um bem juridicamente protegido. Este risco é privado, é das empresas, porque as empresas têm que pagar esses primeiros 15 dias, todos nós sabemos disso. A partir do 16º dia, encaminha para o benefício previdenciário. Então, esse risco menor, porém mais frequente, é muito mais frequente que nós tenhamos resfriados, dor de barriga, um pequeno acidente, etc. e tal, que são aqueles atestados de 1 dia, 3 dias, 5 dias, etc. e tal. Este risco ficou para o setor privado, para as empresas, para os empresários, que tem que pagar o salário, que é uma abstração. Não há trabalho, mas há pagamento de salário. Estou me lembrando
nosso professor de Direito do Trabalho, o professor Prunes, que falava. Tinha um livro que era Salário Sem Trabalho, que era a definição sem os casos de interrupção e suspensão. Um livro pequenininho, talvez muitos não recordem disso. Mas o outro risco, que é o maior, são casos de suspensão, e aí eu encaminho para esse grande fundo que gerencia milhões, bilhões de reais, que é a Previdência Social. Então, a saúde tem pontos de intersecção, que ela ainda tem uma responsabilidade privada, que eu chamo privada normas que derivadas ou relacionadas mais a um contrato, do que normas de obrigação tributária. E, além disso, também na responsabilidade privada, nós vamos encontrar uma outra repartição, que é lá na frente, nos acidentes de trabalho, as pensões pagas pelo INSS, que são de natureza pública, e as pensões pagas pelo empregador, né? São ações diferentes, têm nomes diferentes, ação acidentária, ação indenizatória, competências diferentes, uma corre na Justiça do Trabalho, outra corre na Justiça Comum, etc. e tal, mas também são formas de proteger juridicamente a saúde, que foi afetada, aqui no caso de reparação, prevenção e até efeitos didáticos para que não volte a acontecer. Então, há muitas intersecções entre esses sistemas de normas de natureza dispositiva, mais afeitas aos contratos, e normas de natureza coercitiva, mais afeitas a relações de direito público, obrigações públicas. Há ainda outras interferências diretas e indiretas do Estado nesse fenômeno todo de proteção à saúde dos trabalhadores e da população em geral. Por exemplo, há uma interferência direta do Estado na questão econômica, como o Estado gere estas receitas. Na Lei 8.200, como eu cobro as contribuições previdenciárias, qual é o direito que o Estado tem de dar isenções, diminuir o valor das contribuições previdenciárias. Por exemplo, é uma política importante, feita por todos os governos, para fomentar a criação de empregos, é diminuir o custo da folha salarial, via diminuição das contribuições sociais. Isso é intervenção direta na economia, porque eu estou tirando dinheiro de um lugar, injetando em outro direito, e isso vai fazer... O Estado age aqui como um agente econômico direto, é mais um dentro da economia, como qualquer outro produtor ou consumidor na economia. Aqui é um Estado que, ao fazer um sistema de previdência social para proteger a saúde e ao ter um sistema enorme de arrecadação e de distribuição, tem também a outra ponta, eu pego, mas eu entrego, eu atuo como um agente econômico a mais. Né? Quem já não viu, por exemplo, que um jornalista diga assim, olha, nós precisamos aumentar o salário mínimo. Ah, mas aumentar o salário mínimo tem um impacto na Previdência, porque o benefício básico é o salário mínimo. Aí muita gente diz assim, não, mas tem cidades inteiras no interior do país, etc. e tal, que dependem do salário mínimo para sobreviver e das pensões e das aposentadorias pagas pela Previdência. Então, aqui o Estado é um agente econômico, porque ele está fazendo distribuição de riqueza. Né? Não sei se há alguns anos atrás, talvez essa estatística há mais de 10 anos, mas ela ainda segue válida, a redistribuição de renda do país, 55% é pela massa salarial, a circulação de renda, de riqueza dentro do país. É a forma mais eficiente de fazer circular a riqueza, é ter empregos sólidos e bem remunerados. A Previdência Social responde por 13%. Programas enormes como o Bolsa Família não chegam a 2%, menos até de 2%. Para nós termos ideia do tamanho que é esta intervenção na economia, a Previdência Social redistribui riqueza, realoca recursos. Por isso que é um problema de intervenção direta na economia. Mas também tem a intervenção indireta, né, que é a fiscalização, a regulamentação, toda essa discussão sobre decretos, leis, regulamentos, não só a fiscalização, por exemplo, da previdência privada, que o Estado tem que fazer. Quantos de nós já não ouvimos notícia? Estou aqui com o jornalista na cabeça. Né? Quantas vezes já viu aquela notícia assim, quebrou um fundo de pensão. As pessoas que trabalharam na Varig, tinham a expectativa de receber o salário de um piloto, não sei o quê, e hoje não recebem um salário mínimo. Já não ouviram essa história? Falhou a fiscalização do Estado. Né?
Então, os sistemas de previdência eles também têm essa característica, mesmo os privados, têm essa intervenção indireta, que é regulamentação, fiscalização. Nós estamos vendo agora, já em homenagem às notícias, a importância da fiscalização do Banco Central. Né? O Banco Central tem um departamento específico de fiscalização de previdência privada. Porque isso gira bilhões de reais e tem que ser investido em bancos sólidos, né? E não em carteiras fictícias ou fraudulentas. Onde é que eu vou colocar? O fundo dos trabalhadores da Prefeitura de Porto Alegre, que vai garantir a saúde deles. Né? Indiretamente vai garantir a saúde, né? Fundos de previdência. Previdência são, repito, velhice e doença. Então são bens juridicamente protegidos por essas relações que geram interferência direta e indireta do Estado. Para finalizar, 1 minuto e 42 falta. Vamos ver se eu consigo a proeza, pelo tamanho dos assuntos. Primeiro, um grande problema. Eu quero proteger a saúde, tenho que fazer um fundo, vou distribuir benefícios, etc. e tal, para que as pessoas tenham um mínimo de dignidade. Como eu vou manter o equilíbrio do sistema previdenciário? Relações de direito previdenciário são relações de décadas, são a longo prazo. Não são contratos de execução instantânea. Quando nós falamos na reforma da Previdência, nós falamos em coisas que vão gerar efeitos em 20, 30, 40 anos. Eu sou um exemplo vivo disso, já peguei 2 reformas da Previdência, né? Vou me aposentar com mais de 40 anos de contribuição. Quando eu entrei, a minha expectativa, muitos que estão aqui, né? Nossa, já estamos pagando pedaço. E está bem, eu acho justo que um juiz se aposente com uma idade mínima, no auge da sua possibilidade de prestar serviços para a sociedade. É a nossa cota, né? Não tem sentido uma aposentadoria tão precoce, mas são temas extremamente complexos em todos os lugares do mundo. Se discute, por exemplo, a idade para aposentadoria. Porque ocorre um fenômeno, e o Brasil já está passando por esse fenômeno, e o Rio Grande do Sul particularmente, que as nossas taxas de natalidade e de fecundidade estão diminuindo. Nós já não repomos no Rio Grande do Sul, com as crianças que nascem, as pessoas que morrem. Nós estamos envelhecendo. E o sistema previdenciário parte da ideia de pacto de gerações. Os que trabalham agora pagam com as suas contribuições os benefícios dos que estão vivos. Quando chegarem lá, a nova geração vai pagar. Só que a nova geração lá vai diminuir. E esse é um dado objetivo que vocês encontram, por exemplo, em todos os países europeus. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque tem só sistemas de previdência privada, mas na Europa esse é um problema sério. E mesmo, não é só um problema econômico, previdenciário, é um problema econômico. Esses dias eu ouvi uma exposição que alguém disse, né, como na passagem do Rei Lear, né, do Shakespeare, ele faz o seguinte raciocínio: o rei envelheceu antes de tornar-se sábio. Era uma palestra do Estevão Mallet, que lembrou essa passagem que é bonita do Rei Lear de Shakespeare. Ele envelheceu burro e tolo. E nós podemos correr o risco de envelhecermos antes de nos tornarmos ricos, envelhecermos pobres. E isso está diretamente ligado ao nosso sistema de distribuição de renda, de criação e de distribuição da riqueza. Os europeus, por exemplo, enriqueceram as suas sociedades a custas deles, do seu esforço, ou a custa dos outros, aqui não vou entrar no mérito, e, portanto, discutem distribuir patamares mais elevados de riqueza do que nós. Mas nós podemos chegar ao ponto de envelhecermos sem termos riqueza suficiente para distribuir. Ou seja, podemos envelhecer como sociedade, uma sociedade empobrecida. Então, isso é fundamental, discutir com seriedade, com serenidade, a longo prazo, o equilíbrio de um sistema previdenciário, para a proteção de todos, da saúde de todos, do futuro de todos, da velhice de todos e da doença de todos. Isso é tão complexo, por exemplo, que está ligado a problemas de imigração. Bom, não estão nascendo crianças, vão entrar estrangeiros
né? Aí começa a xenofobia, tudo isso que nós estamos vendo aí, essa desgraça dessa discussão. Ah, não, nós não queremos que os africanos venham para cá, nós não queremos que os sul-americanos venham para cá. Tirem os africanos, os sul-americanos, os marroquinos da Europa e vocês não abrem um restaurante. Não há nenhuma coleta de lixo em nenhuma cidade europeia. Nenhum restaurante na Itália, na França, na Inglaterra, na Espanha funciona se tirarem todos os estrangeiros. Tirem os mexicanos, não há colheita nos Estados Unidos. Tirem os brasileiros de Miami, não tem construção civil. Então é um problema. E nós, além de sermos exportadores, somos importadores de mão de obra. Nós temos o problema dos venezuelanos, dos haitianos, etc., que não é um problema, mas é uma circunstância. Várias cidades no Rio Grande do Sul, né, nós viajamos muito pelo interior do estado quando eu era presidente, em várias cidades. A Madalena está aqui, me acompanhou, nossa corregedora. Eu cheguei em Santa Rosa e disseram assim, olha, nós já estamos cheios de argentinos aqui trabalhando. Eles atravessam por quê? Porque vêm trabalhar nas indústrias, na lavoura, etc. Vocês já se deram conta que vocês vão num posto de gasolina, tem uma pessoa da Venezuela, tem não sei o que mais? Começa a aparecer. Isso que nós somos tradicionalmente exportadores de mão de obra. Mas muitas atividades, em todos os municípios do Rio Grande do Sul que eu fui, o Alexandre vai ter essa oportunidade, pode falar com os empresários, eles vão dizer assim, nos falta mão de obra. Soledade, me lembro de Soledade. Soledade não é a cidade mais industrializada. Fizemos uma feira de empregos aqui, colocamos 400 empregos à disposição, não apareceu 100 pessoas. Então, esse problema da natalidade é um problema sério, porque ele é fundamental para financiar, porque não adianta eu ter o direito à saúde, ser um direito de personalidade, tem que ter efetividade, mas se eu não tenho formas econômicas materiais de custeá-lo. Nós precisamos discutir isso. E por outro lado, eu tenho o esforço dos trabalhadores que passaram 30, 40, 45 anos contribuindo e que não podem ficar a ver navios. Então é um compromisso todo nosso, de todos nós como sociedade, refletirmos sobre essa forma de custeio. Eu teria mais 2 ou 3 temas, mas eu apenas vou anunciá-los. Por exemplo, o alargamento dos conceitos de responsabilidade. Isso afeta diretamente a questão das empresas. Terceirização, pejotização, as cadeias de responsabilidade se formam por isso. Estou falando especificamente no tema de acidentes de trabalho, responsabilidade civil, etc. e tal. Porque é uma forma de eu proteger juridicamente a saúde das pessoas. Os riscos que eu corro pelos empreendimentos que faço. Seja de forma direta, na relação direta, seja de relação indireta. Eu contrato uma empresa que contrata, e como é que se dá a forma? Esse é um grande debate jurídico. Responsabilidade solidária, subsidiária, é uma relação de fato, é uma relação jurídica. Como é que se forma isso? São conceitos amplos. Eu fui aluno do professor Clóvis Couto e Silva, que sempre quando dava aula de responsabilidade civil dizia... Ele diz assim, o segredo de um sistema de responsabilidade civil de qualquer país é o tamanho do alargamento do conceito de responsabilidade e o conceito de dano. Diz, todo mundo se preocupa com culpa e risco, o cerne é o dano. Então, nós temos esse grande debate nos tribunais também. De novo, alguém tem que custear o direito. Esse direito, para ser efetivo, tem que ser, entre aspas, pago de alguma maneira, pelo privado ou pelo público. Portanto, esse é também, eu estou pensando aqui, grandes temas e a longo prazo, debates dessas cadeias de responsabilidade. Por exemplo, quem é responsável quando fecha um plano de previdência privada? Agora nós estamos vendo aqui, na questão do banco, a importância de um fundo público para garantir, porque senão seria um desastre se nós não tivéssemos o fundo garantidor de crédito. Qual é o fundo garantidor da Previdência? Qual é o fundo garantidor das previdências privadas? Porque isso não pega uma pessoa e diz, o problema é do outro lá, não é meu, não me afeta, eu não faço parte dessa previdência. Amanhã é o teu. Depois de amanhã pode ser o teu. Então é um debate importante, essas cadeias, né? E por último, essas cadeias de responsabilidade. E por último, agora sim, para terminar, o alargamento do conceito de saúde como um todo. Eu queria aqui chamar a atenção para um debate recente, importante, transcendental, que é o conceito de saúde mental.
Nós sempre pensamos na saúde como um corpóreo. E hoje ganha força, principalmente na sociedade que vivemos, com as novas tecnologias, a importante também da proteção da saúde mental. Falo especificamente da NR1. É importante nós trabalharmos isso, amadurecermos isso, porque isso é importante para todos nós, para protegermos a nós mesmos, as nossas famílias, aos nossos amigos, a nós todos como sociedade, né? Essa realidade de hiperconexão que nós vivemos e que nos enlouquece um pouco a cada dia. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Francisco. Eu, quando era criança, ganhei uma ampulheta do meu pai. E eu gostava muito, que nem o seu filho, eu gostava muito. Depois a gente vai se tornando um pouco refém, né? Do cronômetro, do tempo, enfim. Doutor Thiago Malman, mais uma vez bem-vindo. Por gentileza. Boa tarde a todos e todas. Eu sou desse que fala todos e todas, tá? Então, enfim. Queria agradecer o convite aqui, doutor Luiz Henrique, muito obrigado. Doutor Macedo, que, além de tudo, tem um excelente nome de personagem de conto dos anos 60, né, doutor Macedo? Enfim. Queria saudar os meus integrantes de painel, o desembargador Francisco, o jornalista Rodrigo Lopes, a doutora, o desembargador Cassu, nosso presidente Alexandre, a desembargadora Maria Silvana, nosso ouvidor, o desembargador Lucena, dono do melhor troféu do TRT4, nosso diretor do foro. E como eu sou um juiz puxa-saco, por último, a nossa corregedora, a desembargadora Maria Madalena Telesca, que é quem pode me botar para a rua, portanto, é quem mais efusivamente será cumprimentada por aqui. Enfim, eu fiquei pensando, a gente vai montando temas para falar, e o meu aspecto mais primordial aqui, vou botar o cronômetro que nem o desembargador Francisco, que ele me deixou na responsabilidade aqui. Aliás, o desembargador Francisco, ontem, encontrei ele no elevador, ele me disse, não, eu vou falar 5 minutos, eu digo, não vai. Não vai. Eu sei que tem gente que gosta de se iludir, mas não vai. E queria estar também tão otimista quanto o jornalista o Rodrigo Lopes, que está preocupado em se haverá a Copa do Mundo, e eu estou preocupado se haverá mundo até julho. Por isso nós estamos aqui nessa questão toda envolvendo essas questões da saúde. Pois bem, eu ia falar mais dos impactos econômicos, pretendo, enfim, das questões relativas acidente de trabalho, mas as reflexões trazidas aqui, seja pelo desembargador Alexandre, fiquei contente de saber que todos podemos ter infartos mais tranquilos por conta de atuação da Justiça do Trabalho. O Instituto de Cardiologia está funcionando, portanto, por conta do presidente Alexandre naquela atuação. Mas não fosse isso, eu fiquei com a seguinte questão que sempre me assaca e a gente precisa pensar. Porque toda vez que a gente fala de economia, 11 entre 10 economistas dizem que o nosso problema é a Previdência. E em realidade, eu tendo a dizer que não, é o contrário. A Previdência é a nossa solução. E digo isso pelas razões já invocadas aqui pelo desembargador Francisco. Sim, nós temos a ideia de que 55% da riqueza que circula é proveniente de salários. Mas o que é fundamental, e 13% da Previdência, o que é fundamental é o seguinte, só circula porque tem Previdência. Se não houver Previdência pública, se as pessoas puderem morrer de fome na velhice, não gastarão o seu dinheiro. E a gente tem essa questão muito bem estabelecida, primeiro, claro, com o caso dos Estados Unidos, 35, o primeiro sistema de previdência dos Estados Unidos, não por acaso vem do Fordismo, de 1914 em diante, se pensou nisso. Mas, mais recentemente, no caso mais notável é o da Coreia do Sul. Nós tivemos lá, de 1960 a 1990, o grande desenvolvimento econômico e industrial da Coreia do Sul, que não tinha um sistema de previdência público. Um sistema de previdência minimamente organizado. O que aconteceu como consequência disso? Esse desenvolvimento industrial foi travado. Por quê? Porque as pessoas guardavam todo o dinheiro. E não me adianta ter 18 televisões Samsung, se eu tiver que passar fome depois, vou comprar uma e podem esquecer, não vou comprar outra.
Mesma coisa que funciona com carros Hyundai ou qualquer coisa que tenha produzido por lá. Então, seguindo exemplos mundiais, eu fui fazer uma breve pesquisa aqui, 97% dos países têm um sistema de previdência. Na Coreia do Sul, o exemplo mais notável de um país capitalista que deu certo nesse aspecto de desenvolvimento industrial, de alta escolaridade, e nós temos que a previdência foi fundamental, não só algo aleatório no seu próprio desenvolvimento, enquanto país, enquanto nação, para que, a partir dela, previdência, pudessem as pessoas sentirem-se mais à vontade, digamos assim, para gastar o que tem recebido de salários no mercado e, enfim, a partir deste movimento, desenvolver o país de um modo geral. Dito isso, sempre que vem essa questão da previdência, do rombo da previdência, o que ela custa, eu sempre gosto de pensar o que aconteceria se nós não tivéssemos a previdência. E aí é que está. Todo o rombo de previdência que nós temos, a gente precisa custear. Porque não tendo ela, é pior. Se nós custearmos ele, tanto melhor e por aí afora. E aí que vem o gancho com aquilo que eu pretendia falar hoje, que é o seguinte. Existem formas de minorar o custo da previdência. Existem formas de a gente gastar menos dinheiro com ela, e uma delas, seguramente, é realmente a gente poder contar com menos acidentes do trabalho nesta onda. Por que eu digo isso? Nós temos agora uma série histórica já de 2012 até 2024, pelo menos, que são 13 anos. Apesar de eu ser de humanas, são 13 mesmo. Eu sei que 24 menos 12 é 12, tá, gente? Mas é que tem que contar o ano de 2012, então daí dá 13. Enfim. E eu tive que contar nos dedos para descobrir isso. Confesso para vocês. Mas o que acabou acontecendo? Nós, pensando sobre esse viés, e aqui, por favor, não é tirar a importância do aspecto humano e social. É simplesmente dizer que, para além do aspecto humano e social que envolve a questão dos acidentes de trabalho, tem um fenômeno econômico e de grande impacto envolvido. Isso se traveste, primeiro, nos custos diretos para a Previdência Social, decorrentes dos acidentes de trabalho, as despesas com o Sistema Único de Saúde, decorrentes também de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho típico, e também hoje já é calculado as perdas de produtividade na nossa economia por conta destes acidentes e doenças ocupacionais. Esse custo econômico de uma talvez inadequada gestão de riscos trabalhistas, de riscos laborais, é que nos leva a esse quadro que nós temos hoje. Então, nessa dimensão estatística, digamos assim, dos acidentes e doenças ocupacionais, o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, agora encerrou em 2025, mas ele se refere até 2024, nos revelou que em 2024 nós tivemos algo como 834 mil acidentes de trabalho no Brasil. E sempre aqui notando que nós estamos falando dos acidentes registrados, os que têm comunicação de acidente de trabalho formalmente estabelecida, a famosa CAT. Os acidentes típicos foram 73%. Depois seguidos pelos acidentes de trajeto, 24%, e as doenças ocupacionais, 2,5%. Eu achei que esse número é maior, inclusive por conta da nossa prática. Mas isso tem uma explicação pelo que eu já digo a seguir. Como comentou o desembargador Francisco, a imensa maioria dos afastamentos previdenciários são de afastamentos até 15 dias, que são aqueles que não geram nenhum tipo de benefício previdenciário. E aí esse risco social, portanto, é atingido e ele é englobado pela própria empresa. Em 2024, então, 193 mil acidentes geraram apenas uma assistência médica e com o trabalhador retornando ao trabalho logo depois. 557 mil geraram afastamentos de até 15 dias, o que dá 88% do total. E tudo que custa para a Previdência são os demais casos, que são os 9.315 que tiveram como consequência invalidez permanente,
e 3.394 que levaram o trabalhador a óbito, e outros tantos aqui envolvendo os afastamentos por conta de questões físicas. Neste impacto previdenciário direto, então, a gente vê os auxílios por incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade, as pensões por morte à família desse trabalhador, por conta do acidente de trabalho, programas de reabilitação profissional. Então, entre 2012 e 2024, nós tivemos 8,8 milhões de acidentes e doenças do trabalho. Nesse período, o custo previdenciário foi de 174 bilhões de reais em benefícios acidentários. Lembrando, são só os 18% que a gente comentou agora há pouco. 12%, melhor dizendo. Eu sou um cara de humanas, eu não sei fazer cálculos. 88 mais 12 dá 100, é isso, né? Tá. Os 12%. Mas isso me chama a atenção pelo seguinte, a gente tinha um número consolidado que foi atualizado no final de 2025 com 2024. O que me chamou a atenção é que no número de 2012 a 2020, esse custo era 100 bilhões. E de 2020 a 2024 aumentou para 174, que nos leva a crer que está havendo um crescimento exponencial, um crescimento muito maior do que o esperado, está acelerando a curva de gastos previdenciários com acidente de trabalho. Nós imaginávamos que deveria ser o contrário, com mais prevenção, menos custos, mas não tem acontecido isso. Muito talvez, eu não tenho como afiançar isso e dizer que é por conta desta questão, mas nós temos também uma política maior agora de comunicação maior dos acidentes, e talvez por conta disso também esteja acontecendo este fenômeno. Mas isso é só especulação, eu realmente não tenho nenhum fundamento para afirmar qualquer coisa nesse aspecto. Saiu na imprensa, quando essa pesquisa efetivamente foi consolidada, que nós tivemos, então, neste período de 12 a 24, 31.981 mortes, que, sim, esse cálculo eu não fiz, que é uma vida perdida a cada 3 horas e meia no Brasil no trabalho. É realmente um número muito alto, em termos absolutos, mas também em termos de perda de produtividade, claramente. Mas, como comentou o nosso palestrante anterior, chamou atenção também neste último levantamento que os afastamentos por doenças chamadas assim, envolvendo saúde mental no trabalho, duplicaram. Passaram de 201 mil afastamentos em 2022 para 472 mil afastamentos em 2024. É um incremento, então, de 134%, mais que duplicou, portanto. Entre as maiores causas estão estresse, ansiedade, estresse 28%, ansiedade 27,4%, episódios depressivos 25% e depressão recorrente 8,4%. Isso são os vinculados a acidente. No geral, nós temos os episódios depressivos com 25%, ansiedade 20% e depressão recorrente 12%. Foram os dados que nós tivemos ultimamente. Eu acho que eu me perdi no tempo aqui, o cronômetro parou. Mas vamos lá. 9 minutos, ótimo. Nessa série histórica eu ia falar de todas as possíveis lesões e coisa e tal, mas vamos pular aqui para o que interessa. Uma coisa não mudou nesse episódio todo. 13% do total dos acidentes ainda envolvem operação de máquinas e equipamentos. É algo que nos chama a atenção, porque sempre foi o maior fator, aquela história do torneiro mecânico, da operação de máquinas como o grande causador de acidentes físicos. E parece que isso não mudou com o tempo. Mesmo com todas as normas regulamentadoras, mesmo com todas as proteções de máquina que nós temos hoje, ainda assim ainda temos um número substancial, muito relevante, de afastamentos previdenciários por conta de lesões em maquinário. Que, dada a tecnologia atual, a gente pode dizer que seria tranquilo imaginar que nós tivéssemos um número já bem menor. Que nós tivéssemos um número bem menor por conta desse impacto. Os custos indiretos para a economia, então, primeiro nós estamos falando de redução clara e evidente de produtividade das empresas.
nós vamos ter também como consequência direta uma rotatividade maior da mão de obra e os custos dessa substituição seguramente. Nós temos os gastos também para o Sistema Único de Saúde, nós temos a judicialização de conflitos trabalhistas. Nenhum dos advogados ficou surpreso, né? Na realidade, quando a gente fala dessas questões, a judicialização é um problema em si por conta do custo social indireto colocado. Mas não fosse essa questão, nós temos ainda também a questão da perda de capital humano. E aí vem um número que é bastante estarrecedor, que a OIT, no exemplo citado e nesse último estudo, nos comentou com alguma ênfase, inclusive, que foi a de que no mundo e também no Brasil nós temos relacionados as doenças ocupacionais e o acidente de trabalho atinge algo como 4% do produto interno bruto. Então, toda a riqueza produzida no mundo, 4% dela é afetada diretamente por conta de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. E aí, a partir daí, eles fazem uma série de estudos e cálculos e chegam à conclusão, aí eu digo a fonte é a Organização Internacional do Trabalho, no caso específico do Brasil, diz que a partir dos 4%, nós tivemos, então, em 2024, 468 bilhões de reais envolvidos em acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Na série agregada a partir de 2012, eles calculam tudo em 5 trilhões de reais. Eu não sei o que é 1 trilhão de reais, eu nem imagino que seja um valor desse tipo, eu não consigo sequer imaginá-lo. Mas considerando que o nosso PIB parece que gira em algo como 11 ou 12 trilhões, a gente tem quase 50% do PIB anual perdido em 13 anos de acidentes ocupacionais e doenças ocupacionais no Brasil. É bastante coisa. Nós não estamos falando exclusivamente do custo previdenciário, dos 170 e poucos bilhões, mas quando a gente soma o que as perdas de vida significam para a economia, para as famílias, quando soma as perdas de produtividade das empresas, quando soma tudo que envolve um acidente de trabalho com morte ou com incapacidade, a gente chega a esse número realmente substancial, significativo e que seguramente justifica, ainda que o pessoal por vezes ache inadequado ou severo demais, a própria fiscalização de proteção do trabalho. Enfim, os gastos previdenciários propriamente ditos em 2019, eu coloquei, mas isso a gente já pode passar adiante, é só para fazer uma proporção. Foi algo como 12 bilhões de reais em 2019, os custos com FGTS dos empregadores, 128 milhões. Eles atribuíram assim as perdas de vida prematuras, enfim, por conta de um acidente de trabalho, eles estimaram em 1 bilhão de reais. A incapacidade gerada por acidente de trabalho estimaram em 2 bilhões de reais e a renda perdida em função desses acidentes em 44,2 milhões de reais. Serviços mais afetados por conta dos acidentes de trabalho, eu acho que não é nenhuma surpresa. Claro que nós estamos falando aqui dos serviços com emissão de CAT. De novo, é importante dizer isso, porque são os serviços que são organizados que mais emitem CAT e que vão sair nas estatísticas oficiais. Isso é bastante claro e evidente. Então, nós temos as atividades hospitalares e de saúde, com 698.722 casos na série de 2002 a 2024. O comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, essa categoria, hipermercados e supermercados. 252 mil, é o segundo caso, são hipermercados e supermercados, isso me surpreendeu, eu não esperava esse dado. E, em terceiro lugar, o transporte rodoviário de cargas, com 183.818 casos. Esses são os setores, portanto, que apresentaram maiores riscos, digamos, físicos, econômicos e organizacionais neste levantamento formulado. É claro, de novo, é sempre importante dizer, porque todo o setor informal não tem
nenhum desses registros. E a gente vai agora crucificar os hospitais por terem isso? Não. É que realmente é um trabalho de risco. É um trabalho de risco. Quem trabalha em hospital está arriscado a realmente ficar afastado por alguma questão de saúde. Sabendo disso, que atitudes vamos tomar para tentar proteger os trabalhadores desses locais? Essa que é a pergunta que nós deveríamos estar fazendo. O que fazer para prevenir, digamos assim, esse mundaréu de notificações em hipermercados e supermercados? E nos transportes rodoviários de carga, o que é possível fazer? Este papel dos dados e dos impactos econômicos e influências dele nos faz pensar exatamente como organizar a política pública depois, que deve ser tomada a cabo não necessariamente pelo Poder Judiciário, mas pelos poderes executivos e legislativo, de algum modo poder prevenir isso para que esses custos todos que estamos pagando neste momento sejam diminuídos. Não é possível a gente imaginar uma sociedade com 0 acidente de trabalho. Mas o fato é que o Brasil tem muitos acidentes de trabalho. E a gente precisa diminuir esses números, inclusive, não só pela questão humana que já envolvida, que é evidente e clara, mas também pela questão econômica. Nessas consequências que a gente fala de políticas de segurança e saúde do trabalho, eu imagino que nos próximos anos, isso não é bem exatamente uma previsão irrazoável, irão aumentar bastante as ações regressivas do INSS frente aos empregadores por conta desses acidentes. Uma vez que o INSS tenha os dados, o setor hospitalar está responsável por este número de processos, me parece evidente que o próprio INSS vai querer cobrar parte desses valores do setor hospitalar para que não tenhamos que todos nós pagar por isso. Afinal, o risco é daquela atividade. Mesma coisa vale para a questão do comércio varejista e, seguramente, para o transporte rodoviário de cargas. Eu imagino que o INSS hoje não tem ainda estrutura suficiente para isso, deve estar se aparelhando para poder buscar essas ações de regresso, que já tem previsão expressa na nossa legislação, mas ainda menos eficiência como poderia ter. Nós temos ainda programas de reabilitação profissional e precisamos também de alguns incentivos econômicos, digamos assim. Neste fator de acidentário de prevenção, a gente tem algumas questões que a gente poderia não só punir as empresas ou os setores envolvidos, mas talvez beneficiar aqueles que não têm muitos acidentes. Isso é uma questão a se pensar também. Vamos imaginar que premiar quem não contribui com essa estatística horrenda de acidente de trabalho seria algo muito positivo. Enfim, eu não quero tomar muito meu tempo aqui, está quase fechando os 20 minutos. Só para dizer, então, ao final, que o acidente de trabalho, a doença ocupacional, ele tem, sob o viés da saúde, portanto, dessa política pública debatida nesse seminário, um grande impacto. Porque desde, pelo menos, 1988, quando o Sistema Único de Saúde substituiu o antigo sistema, aquele em que apenas os trabalhadores podiam usar o sistema de saúde, nós temos essa correlação direta e incidente de que as pessoas que, por vezes, não têm mais do que 15 dias de acidente, de afastamento, melhor dizendo, tenham que ser atendidas em postos de saúde, em hospitais e por aí afora. Esse custo realmente está sendo feito, está sendo pago por todos nós, como o desembargador Francisco comentou. Quem é que está pagando esse direito? Somos todos nós, seguramente. Então, para além da questão humana e social envolvida, nós estamos falando de um fenômeno de grande relevância econômica. 173 bilhões direto gastos pela Previdência de 2012 a 2024 já deveriam nos assustar e a gente já deveria estar mais atento a essa questão, tentar formular políticas mais efetivas nesse aspecto. Não fosse isso, hoje nós estamos falando de algo como 4% do PIB que está sendo gasto nisso. Vocês imaginem que se nós diminuíssemos a metade, seriam 2% do PIB. É muito dinheiro que nós estamos deixando escoar nesta vala do acidente e da doença ocupacional. Enfim, eu queria deixar essa última mensagem só de que esses ambientes de trabalho seguro não são só
Elas são também uma exigência jurídica e social. Mas essa exigência jurídica e social, ela faz parte de uma estratégia também econômica, de sustentabilidade da nossa seguridade social e para também, se a gente quiser colocar nesses termos, para a eficiência produtiva do Brasil. Nós perdermos, às vezes, todo mundo se queixa muito da falta de mão de obra, perder bons trabalhadores eficientes para acidentes, por falta de prevenção, é alguma coisa que não contribui com nada, com ninguém, com as empresas, com os empregadores, com os empregados, com a justiça, com o nosso Estado de um modo geral. Enfim, são essas as pequenas e breves ponderações que eu queria fazer sobre os impactos econômicos que a gente tem ao não observar plenamente esse respeito à saúde e à saúde do trabalhador nesse caso específico. Muito obrigado. Obrigado, doutor Thiago. Chamo para a sua explanação a diretora Caroline Conte, por gentileza. Quero agradecer a todos pela oportunidade, agradecer ao Dr. Luiz Henrique pelo convite e dizer que isso não é um convite, né? Foi um super desafio, porque falar depois do presidente Alexandre, do desembargador Francisco, do juiz Thiago, é um desafio muito grande fazer a conexão de todos esses assuntos. Mas antes de começar, eu quero fazer uma confissão a todos vocês. Eu não sou advogada. Ai, que bom! Eu não sou Acho que advogada. só nós dois não somos aqui nessa sala. Muito bem, eu tenho um companheiro, mas eu também não sou de humanas. Mas eu fiquei na dúvida quando o juiz Thiago falou que ele é de humanas reiteradas vezes. Eu fiquei pensando, mas direito ainda é humanas? Porque, pô, gente, ainda mais na área do trabalho, gente. Exatamente. Tá bom. Mas eu sou da área da saúde, então eu acho que eu tenho um diferencial aqui que eu posso agregar no número e nas informações de todos, porque, parafraseando uma fala sua, presidente, todos nós seremos pacientes em algum momento da nossa vida. Seja cedo ou seja tarde, ao nosso lado, dentro da nossa família, existe alguém que precisa do sistema de saúde como um todo. Então, eu, como farmacêutica de formação, trabalhando numa indústria farmacêutica, que é a Sanofi, gostaria muito de trazer alguns dados para vocês do que a gente vem trabalhando e para mostrar que a saúde e a justiça, como elas andam muito lado a lado, quando a gente olha que autonomia, dignidade e qualidade de vida são pilares que são diretamente conectados ao direito e à própria formação que eu tenho como farmacêutica. E quando a gente olha para todo esse cenário, e você trouxe uma parte econômica muito importante da Previdência, e, desembargador, o senhor falou muito de envelhecimento da população, a gente poderia aqui ficar debatendo vários tipos e subgrupos de doenças e o que acomete o trabalhador ou não, acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, mas o meu olhar sobre a saúde que eu quero trazer para vocês é como que a gente escolhe um pool de doenças e a gente começa a olhar para elas com um outro olhar, um olhar da prevenção, um olhar do cuidado ajustado ao trabalhador e à população como um todo. E a gente poderia aqui falar sobre doença rara, poderia falar sobre câncer, oncologia em geral, mas eu decidi falar sobre um grupo de doenças que são as doenças crônicas não transmissíveis e que afetam diretamente a vida dos trabalhadores e da população. E aí, quando a gente fala sobre doença crônica não transmissível, a gente está falando do quê, efetivamente? Coisas muito comuns que, se cada um aqui fechar o olho, vai pensar numa pessoa quando eu falar sobre elas. Hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares de uma maneira geral, ainda bem que tem, a Fundação continua em pé aqui, graças, bom trabalho. Quando a gente olha para doenças pulmonares em geral, asma, bronquites, enfisema pulmonar, que é a chamada DPOC, que é aquela doença que a gente enxerga quando é um idoso fumante de muitos anos, que tem problemas respiratórios graves. Então, quando a gente olha para esse cenário, esse pool de patologias que são relativamente muito comuns, e elas são mesmo, elas impactam hoje no Brasil 75% dos gastos públicos.
A gente não precisa falar de terapias extremamente avançadas, como terapia gênica para doença rara ou terapias de alvo para oncologia. A gente está falando de coisas muito básicas e que impactam o sistema de saúde como um todo. Afetam diretamente renda, previdência e a empregabilidade das pessoas. Reduzem anos de vida saudáveis mais do que qualquer outro grupo de doenças. E quando a gente olha para todos nós aqui, cada papel que cada um exerce aqui dentro desse cenário, desse ecossistema, justiça, Estado, as empresas e os trabalhadores lidam com essas doenças da mesma maneira. A jornada é sempre a mesma no final do dia. Então, quando a gente combina, e eu acho que esse fórum é extremamente importante e rico para a gente poder debater diferentes visões, diferentes níveis de atuação e tentar chegar, né, num consenso comum de como a gente auxilia essas pessoas. E aí vamos escolher, por exemplo, uma doença dentro desse pool de doenças crônicas não transmissíveis. Vamos olhar para a DPOC, que é o enfisema pulmonar causado pelo hábito tabagista das pessoas. Tem um estudo recente que foi publicado no final do ano passado, que fez uma análise previdenciária de 2017 até 2022 sobre o impacto da DPOC, do enfisema pulmonar, na previdência brasileira. E a gente chega a números alarmantes e eu quero compartilhar um pouco com vocês. Se eu soubesse que pudesse fazer uma apresentação, eu tinha posto os dados aqui, né? Culpa sua que não me avisou que dava para fazer uma apresentação, mas tudo bem. Vou na fala mesmo. Para que vocês tenham uma ideia, entre 2017 e 2022, o Brasil perdeu 196 milhões de dias de trabalho devido à DPOC. 95 milhões foram mortes prematuras, 67 milhões afastamentos permanentes, 30 milhões de aposentadorias precoces. Isso tudo equivale, pasmem, é como se a cidade de Porto Alegre ficasse um ano inteira com a vida laboral parada. É isso que significa uma única doença no sistema previdenciário. E quando a gente olha para a mortalidade na idade produtiva dessas pessoas, mais de 30 mil pessoas morreram em fase produtiva com uma média de 56 anos. Isso dá quase uma década de aposentadoria precoce antes da chegada do descanso efetivo dessa pessoa, né? E o que isso significa? Cada trabalhador perde com DPOC e a falta de assistência e da prevenção a esse perfil de doença, em média, 2.700 dias fora do ambiente de trabalho, só para fazer tratamento. E qual que é o custo que isso tudo teve para o INSS nesse período de 17 a 22? Quase 2 bilhões de reais de benefícios ligados à DPOC. Eu estou falando só de uma doença. Um recorte que você pega essas informações no DataSUS, informação pública, oficial, você limpa o dado e faz a estratificação dele para um perfil de patologia. Isso significa 4 vezes mais do que todo o gasto em internações dentro do INSS e dentro de tudo que a gente vê no sistema de saúde. Então, a perda da produtividade, e quando a gente olha uma doença, ela não deixa só de ser... Ela passa a ser algo muito superior do que só um CID, e ela mostra para a gente quanto que uma doença não tratada, que é prevenível, e que não tem uma política pública, às vezes, efetiva, como ela corrói a renda, a sustentabilidade previdenciária e a competitividade econômica de um país inteiro. E aí a gente fala isso tudo, DPOC, Brasil, INSS, dados do DataSUS. E o Rio Grande do Sul? Vamos escolher outra doença para falar do Rio Grande do Sul. Asma, a famosa bronquite. Cada um dá um nome, mas no final do dia, o paciente asmático é um paciente crônico, sem cura e que tem acesso a tratamento. Não estamos falando aqui de que falta medicamento, falta droga, não existe política pública, existe tudo. Estamos num ambiente perfeito, tá? Quando a gente olha no Rio Grande do Sul, com dados de asma, entre consultas e internações em 1 ano e meio de avaliação de dados, entre janeiro de 23 até junho de 24, 1 ano e meio de avaliação de levantamento de dados, a gente enxerga 132 mil consultas médicas só por atendimento de exacerbação de crise asmática que o paciente não está em controle. Foram 209 mil atendimentos ambulatoriais.
4.000 internações, principalmente em crianças. Aí criança não trabalha, né? Mas alguém vai com ela no hospital, alguém acompanha essa criança. Existe uma família, um ecossistema, um microecossistema que está parado para olhar aquela criança e atendê-la de uma maneira efetiva. A criança com asma, muitas vezes, alguém na família para de trabalhar, porque a crise asmática impede ela de dormir, impede ela de praticar atividade física, ela não respira, ela não consegue fazer as atividades normais de uma criança. A educação, às vezes, não está preparada para receber essa criança dentro da escola e exercer uma melhor atenção a ela. Então, quando a gente fala de criança, a vida do trabalhador ela também é diretamente influenciada por aquela situação. E asma, que é uma doença que tem tratamento, tem prevenção, tem cuidado, tem PCDT, tem política pública, tem política nacional, tem política de tudo que a gente vê, no Rio Grande do Sul, 5 pessoas morrem de asma por semana. É muita coisa. Sendo que, desses óbitos, 64% deles morreram em hospitais. Os demais morreram em outro lugar que a gente não sabe. E isso me chamou muito a atenção quando a gente olha por esse ângulo. O que é efetivamente uma barreira de acesso? O que é efetivamente uma pessoa não ter acesso a um tratamento? É só um medicamento? Às vezes as pessoas elas estão paradas nas filas, nos ambulatórios, em outras situações que a gente não está conseguindo fazer a navegação correta dessa pessoa dentro do sistema. Então, não basta só a gente olhar para incorporação de tecnologias, disponibilidade de medicamentos, se eu não tenho a navegação certa dentro do sistema, se eu não tenho o sistema totalmente integrado, se uma UBS não fala com o sistema de referência, se um hospital de referência não está conectado com a sua região, não faz as campanhas, não participa de algumas atividades, então a gente vê que mortalidade fora desse ambiente hospitalar revela essas barreiras muito fortes relacionadas a uma falta do cuidado centrado no paciente. E por que a asma importa? Por que tudo isso importa? Porque ela é tratável, ela é controlável, ela mostra que tudo isso, se a pessoa está no ambiente certo, ela evitaria essa perda de autonomia e a produtividade se estaria intacta nesse momento. E aí, qual que é o papel que a gente enxerga, por exemplo, o nosso papel como iniciativa privada, como empresa? Não são só os 15 dias de afastamento, eu acho que a gente vai muito além disso. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês que existe hoje no Brasil um movimento conduzido pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, junto com o SESI Nacional, que é um movimento empresarial pela saúde. A empresa que a gente trabalha faz parte desse movimento, e esse MESC, esse movimento, ele reúne, basicamente, hoje, um pouco mais de 40 empresas comprometidas com a saúde dos trabalhadores. E o que eles têm em voga? O que eles colocam como pilares estratégicos para a atuação dessas empresas? Um ambiente de trabalho saudável, então, redução de fator de risco. Como que a gente transforma e observa o trabalhador e o colaborador para além da força laboral dele, como que a gente enxerga ele como um ser humano e como uma pessoa que está inserida naquele sistema em que ele passa, basicamente, metade do tempo dele dentro da empresa, trabalhando. Então, qual que é o olhar, a sensibilidade que a empresa precisa começar a ter para dar atenção para esse trabalhador de uma maneira mais efetiva? Segundo pilar, prevenção e diagnóstico precoce. Quais são as ações contínuas, as campanhas, as vacinações em massa, os check-ups anuais, essa atenção à prevenção, programas de cessação de tabaco? Como que a gente faz esses movimentos dentro da empresa? Porque muitas vezes as empresas de saúde, a gente olha muito para a saúde externa, né? Sendo que o nosso primeiro paciente é o nosso colaborador, é o empregado, é a pessoa ativa dentro do nosso próprio ambiente, que precisa ter uma atenção melhor e mais direcionada das medicinas de trabalho, junto com os RHs, para que a gente tenha efetivamente um respaldo desse paciente, dessa pessoa que trabalha com a gente, seja ele próprio, ou seja a família, ou seja um ente querido, para que ele tenha esse olhar sensível sobre ele. E o terceiro pilar, que é a base, eu acho que disso tudo, que não adianta você montar diversos projetos, diversos programas, montar o ambiente perfeito, se você não avalia o dado daquilo.
Como é que a gente faz a avaliação dos dados e se as políticas implementadas dentro do sistema privado, elas também funcionam e reverberam em melhorias para o sistema público de uma maneira geral também. Então, a saúde do trabalhador como um todo para o movimento, esse movimento empresarial pela saúde, ele é enxergado como um ativo econômico nacional. Então, a gente parte dessa primícia para começar a discutir e estruturar projetos e planos colegiados em que o trabalhador seja impactado de uma maneira positiva. Mas a gente também não precisa ficar pensando em criar coisas tão mirabolantes para chegar na saúde das pessoas. Tem N coisas que já estão postas e que a gente, às vezes, explora muito pouco, e eu gostaria de fazer muito um convite a todos para que a gente possa pensar. Exemplos. A gente tem milhares de datas nacionais de doença. Dia de não sei o quê, dia da asma, dia da DPOC, dia do pulmão. O Rio Grande do Sul tem um mês totalmente dedicado à saúde pulmonar, que é junho. O que a gente poderia fazer, e aí é uma provocação que eu gostaria de deixar a todos, como todos nós aqui nessa sala, poderíamos olhar de uma outra maneira para isso, para promover saúde, não só sob o olhar do problema final. E eu gostei muito da discussão sobre raiz e galhos, porque a gente quebra muitos galhos, mas a gente não olha a estrutura de baixo. Como que eu trabalho prevenção e eu paro de falar sobre doença e eu começo a falar sobre saúde, que eu acho que é um outro foco que a gente poderia começar a dar. E aí, para encerrar a minha parte, gostaria muito que a gente olhasse para esses dois exemplos que eu trouxe sobre uma parcela muito pequena do que são as doenças crônicas não transmissíveis, doenças muito comuns do nosso dia a dia, para que a gente possa falar de melhorias de autonomia, comprometimento de renda para as famílias, olhar para esse trabalhador fora do trabalho, como que eu transformo as empresas em ambientes mais produtivos e qual é o que eu quero deixar para um futuro e para um país que vai envelhecer, está envelhecendo e precisa ser cada vez mais produtivo. Mas, do meu lado, do lado que eu posso me pautar, a ciência existe, os dados existem, o setor produtivo está disponível para contribuir com todos, e se a gente conseguir alinhar prevenção, evidências e esse cuidado contínuo, eu tenho certeza que a gente está falando de prevenção de vidas, fortalecimento da economia e promover a justiça num sentido mais amplo. Muito obrigada. Muito obrigado, diretora Caroline. Em vários momentos, a gente não vai ter muito tempo para um debate aqui, mas eu não queria deixar de passar a vocês algum tipo de indagação e pedido de reflexão a respeito do assunto que já foi falado um pouco aqui nas explanações, que é a atualização da NR1. Sobretudo porque esse assunto de saúde mental se fala muito em ESG nas empresas, especialmente se olha muito para o E, né, tem se olhado muito em função da COP30 e de outros temas relacionados ao meio ambiente. Agora, me parece que a saúde mental é um dos males do século XXI. Né? Eu queria ouvir você, sobretudo, como é que vocês acham que são os desafios em relação à saúde mental no sistema jurídico e, obviamente, como é que vocês também na Sanofi olham para isso? Fique à vontade. A pessoa está tímida, eu falo. Pronto, vamos lá. A questão da saúde mental, ela trouxe, talvez, nós temos que considerar também, Rodrigo, que é um tabu, em primeiro momento. Então, nós temos muitas pessoas que ainda têm vergonha de dizer que precisam de alguma ajuda, de algum medicamento, que seja qualquer coisa para lhe ajudar dentro das suas questões psicológicas. E aqui não se trata propriamente, naquilo que nós estávamos conversando, da formação psíquica do indivíduo. É também por isso, mas nós teríamos que criar ambientes em que estas condições para que a doença surja não sejam tão evidentes. Então, quando a gente fala, por vezes, de assédio moral, o assédio moral é uma das hipóteses de causa evidente, direta, de adoecimento mental no trabalho.
Nós temos muitos casos vinculados, é relativamente tranquilo observar os afastamentos previdenciários decorrentes de, por exemplo, uma política inadequada da empresa de combate ao assédio moral. E o que a gente trata por assédio moral modernamente? Acho que é um conceito que acabou sendo universalizado. Mas é muito importante que a própria empresa tenha os seus canais de comunicação para poder pegar isso enquanto está acontecendo. E aqui nós não estamos falando numa lógica policialesca. Vamos fazer uma investigação para punir, demitir, fazer e acontecer. É que é do interesse da empresa também manter esse ambiente saudável. Um ambiente saudável ele propicia que as pessoas não se afastem, a produtividade aumenta e seguramente isso é uma das questões envolvidas. A NR1 teve muitas resistências, ainda continua tendo, mas sobre este viés dos afastamentos previdenciários que nós estamos conversando sobre essa questão toda envolvida, me chama bem a atenção esta vinculação direta de causa e efeito. O assédio moral é normalmente uma causa de doença psíquica, de adoecimento psíquico e, por vezes, leva efetivamente a afastamentos e, no médio, no curto prazo, talvez, a própria empresa, às vezes, fica prejudicada por isso. E essa é a primeira ponderação que eu faria nesse debate, contribuição que eu faria nesse debate. Diretora. Na Sanofi, e isso que você falou, Tiago, com relação a programas dentro da empresa, canais de comunicação. Para que vocês tenham uma ideia, a gente tem são várias áreas dentro da companhia, obviamente. A nossa área de compliance, que olha para todas as regras dentro da companhia, ela não chama compliance, ela chama ética e integridade nos negócios. Para além da discussão sobre regras de como deve ser o comportamento e como deve ser a nossa tratativa com clientes externos dentro da saúde, a saúde é uma área muito regulada, mas lidar com questões éticas e paradigmas éticos é uma das coisas que a Sanofi faz. Então, a gente tem um canal aberto muito para evitar e para acabar com o assédio moral dentro da companhia, que é um canal de speak-up. Então, é um canal que você acessa quando você não se sente confortável com o comportamento de um colega, de um gestor, de um subordinado, por que não? Então, é um canal aberto para qualquer nível hierárquico dentro da empresa e que é muito, 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 muito levado em consideração, porque a Sanofi tem hoje tolerância zero para qualquer tipo de assédio dentro da empresa. Um outro ponto, falando muito especificamente, começando com causa raiz, né? Da onde vem a saúde mental do meu colaborador, também não vem somente de assédio dentro da companhia. Como que eu olho para estrutura familiar das pessoas? Como que eu olho? Como que uma pessoa que passa muitas vezes por algum problema dentro da casa dela tem condição de vir trabalhar em sua totalidade se eu não tenho um acompanhamento daquilo? A Sanofi tem um programa chamado Psicologia Viva, que é um canal de acesso a psicólogos, psicoterapeutas, em que você pode agendar em qualquer horário do dia para conversar. É uma empresa terceirizada que presta serviços de psicologia e acolhimento de pessoas para outros perfis de problema ou o que ela queira relatar da vida dela. E isso é dentro do pacote de benefícios. Então, acho que a empresa ela precisa olhar e ser criativa também para olhar para as soluções do trabalhador e como que ela pode ajudar. Se eu contrato alguém, se eu tiro uma pessoa de uma outra empresa, se eu estou desenvolvendo talentos e busco novos talentos para a corporação, para que a corporação cresça, eu preciso ter ideias também mais criativas, mais coletivas, atualizadas com a necessidade do que a gente escuta, para que a gente possa atender principalmente essa parte da saúde mental. Obrigado. Zimarador. Com relação à NR1, em primeiro lugar, o que nós temos que considerar as mudanças na NR1 para incluir essa pauta das doenças mentais, primeiro que é um avanço significativo. As doenças mentais sempre têm, como foi lembrado a questão do preconceito, o autopreconceito. É difícil as pessoas admitir que têm uma doença mental e buscar ajuda, mas também tem uma questão de uma certa dificuldade de estabelecer qual é o nexo causal.
Se o nexo causal é um problema no emprego, ou é um problema em casa, ou é um problema na infância. Né? Então, realmente é diferente de eu mapear hipertensão e diabetes de eu mapear doenças mentais. Né? Mas, enfim, a legislação, a estabelecer pautas de conduta, dizer assim, prestem atenção. Pode estar acontecendo alguma coisa diferente com a pessoa que trabalha na empresa, e não é só no sentido vertical, mas horizontal. Os próprios colegas de trabalho se darem conta, por exemplo, que tem um colega que está enfrentando dificuldades e pode entrar num processo de suicídio. Então, nesse sentido, a modificação na NR1 é importante. Vai levar tempo para nós amadurecermos isso, ainda temos que avançar muito. A segunda questão que eu gostaria de pontuar é que também nós vivemos problemas mentais em mutação. Esse problema da hiperconexão, e eu terminei falando disso e vou voltar nisso, muda a nossa vida, e não é um problema só da empresa. Por exemplo, os nossos filhos. Eu estava discutindo agora com um amigo sobre a proibição de telas nas escolas. Há estudos que você pensava que escolas hiperconectadas com as crianças, com tablet, etc. e tal, vão se desenvolver, não funcionou. Tem países que estão voltando atrás e estão proibindo isso. Então é um problema também geracional. O tabagismo que a gente pensa, não, o tabagismo é uma coisa que veio fora de moda, os pobres dos fumantes estão fumando ali. Então tem um aspecto social nisso também. A doença mental tem o seu caráter interno, mas tem um caráter também externo. Uso de drogas, desenvolvimento de outros tipos de drogas que não as drogas tradicionais, que envolve também, com certeza, esse série de aspectos. Muitas empresas têm programas de prevenção ao alcoolismo, prevenção à drogadição. Mas, de qualquer forma, o que eu acho que é o grande mérito da NR1 é acender o farol. Assim, opa, aqui, ó, tem um rochedo. O navio vai se arrebentar no rochedo se não prestar atenção naquela luz. A NR1, na minha visão, funciona como uma luz. Ela não traz todas as soluções, traz problemas, traz debates, traz inclusive a percepção multidisciplinar, que é importante nesse aspecto, mas ela serve como para acender um farol no meio, né, para livrar o navio de se arrebentar no rochedo no meio da tempestade. E você me permite só uma fala? Você comentou sobre a questão geracional, o excesso de conectividade e a mudança comportamental na juventude. Quando eu estava falando sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, enfisema pulmonar, a gente está falando de uma parcela da população que envelheceu, fumou uma vida inteira. 90% desses pacientes são por conta de hábito de tabaco, mas nós não estamos prestando atenção nessa geração que não fuma cigarro, mas usa o maldito pod, se vocês me permitem a palavra. Esse é um mal que a gente não sabe o que isso vai causar ainda no sistema. A gente já vê alguns relatos de caso de pacientes de 20, 22, 25 anos que têm um pulmão pior do que um idoso que fumou uma vida inteira e já está em oxigênio. Pacientes com 25, 26 anos com câncer de pulmão. Então, a gente vai ver uma antecipação de algumas patologias que eram de uma população mais idosa sendo antecipada e causando um impacto em previdência que a gente ainda não tem noção do que a gente vai enfrentar. Então, a questão de prevenção, de conversas corajosas, de um acompanhamento das empresas com relação a esse perfil e esse hábito, que agora isso virou uma moda, uma coisa absurda, são impactos que a gente ainda nem imagina o que vai poder causar dentro do sistema. Né? Eu só vou fazer um comentário agora como pai de adolescentes. Os dois assuntos eles meio que se correlacionam. A hiperconectividade, eu estive com eles, os adolescentes, no show do AC/DC sábado lá em São Paulo. Excelente show, inclusive, aliás. Mas me chamou a atenção o seguinte, alguém me perguntou, não, tu não teve. Por quê? Porque eu não vi no teu Instagram. De fato, eu não coloquei no meu Instagram, ótimo, beleza. Mas me chamou a atenção o seguinte, na fila havia pessoas vendendo os pods.
Então, isso está proibido. Se nessa fila tivesse alguém vendendo maconha, a polícia estava lá. Se estivesse vendendo cocaína, qualquer outra droga, é isso aí. Mas o que a gente observa que tem um efeito concreto, eu digo como ex-tabagista, eu brinco sempre que parar de fumar é a coisa mais fácil do mundo, porque eu mesmo parei 7 vezes já. Então, se é que vocês me entendem. O difícil é ficar sem fumar, certo? Agora faz muitos anos, eu espero que seja a última derradeira. Então já faz mais de 5, 6 anos, está ótimo. Agora, o que a gente observa é que o tabagismo tinha alguns efeitos colaterais, que é o mau cheiro, por aí afora, e os pods não têm isso. Portanto, é muito, mas muito mais perigoso. E como ele cabe num bolso, a pessoa consegue ir dentro do banheiro da escola, às vezes, usar e não ficar cheiro. Realmente é um desafio muito grande. E eu me recordo muito que quando houve a proibição pelo Ministério da Saúde, nós tivemos debates sobre isso de pessoas defendendo, não, tem que poder, porque é liberdade, por aí afora. Neste caso, eu imagino que não. Todos os efeitos que nós temos, inclusive em países que têm mais dados sobre isso, é de que os efeitos de colapso de pulmão diminuem a idade média. Isso é muito relevante, porque a pessoa aguentar fumar um maço inteiro de cigarro era difícil, agora você consegue usar um pod inteiro, sei lá quantos 1000 tragos tem aquilo, e acaba que perde noção de medida e por aí afora. Então, concordo plenamente, né? É um grande desafio da saúde e dos efeitos previdenciários potenciais futuros e, seguramente, de perda de produtividade que teremos uma população jovem hiperconectada e que fuma pod. Um pod, 3 maços. Olha só. Tem uma pergunta da plateia, a gente está um pouquinho avançado na hora, mas eu acho que vale dar uns 5 minutos para o nosso debate, se alguém quiser se manifestar aqui, para não deixarmos sem resposta, né? O Lauro Birajara Barbosa de Aguiar diz o seguinte: considerando que o trabalhador é o mesmo dentro e fora da empresa e que a responsabilidade pela sua saúde é de todos, como, a partir da realidade do mundo do trabalho, podemos influenciar ações integradas que promovam investimentos em uma saúde positiva? Primeiro, nada pode ser obrigatório. Tem que ser um trabalho de convencimento. Segundo, com relação à saúde, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, diz a Constituição. Quando eu penso, por exemplo, em doenças mentais, o Alexandre está aqui, né? Nós temos o problema da assistência social. Como é que nós vamos na casa de um funcionário que a gente está vendo que ele está com problemas, mas eu só posso entrar na casa dele, o tribunal, mandar um assistente social, se ele concordar? Então, de uma certa maneira, nós vamos ter que conviver com o problema nunca vai desaparecer, mas nós precisamos estar atentos. Então, eu acho que, primeiro, atenção, e segundo, é treinamento. É isso aí, é conversar sobre isso, esclarecimento, surgir um problema novo, etc. E tal, e insistir também, tem que ser a longo prazo, é uma política permanente. Não é fazer, agora vamos fazer grandes campanhas, etc. Todo ano tem, sei lá, o mês da cor tal, que é para lembrar do suicídio, que é para lembrar da violência de gênero, etc. Bom, é uma campanha permanente, é uma mentalidade, que é a única forma que nós temos de ter uma perspectiva de melhoria, né, nessa parte, porque uma parte o trabalhador está aqui, mas é 1/3 do horário, os outros 2/3 está fora. As outras 8 horas para descansar, ou 8 ou 16 horas, trabalha 8, 16 está fora. Eu não tenho como ter uma ingerência como empregador, estou dizendo. Né? Porque tem que respeitar a privacidade e, enfim, todos os seus direitos de personalidade que são fora da empresa. Eu só ia ponderar, em acréscimo ao que o desembargador Francisco comentou, que toda mudança de cultura demanda tempo. A gente vê isso com a diminuição do tabagismo, de algum modo, foi uma mudança de cultura. A geração atual, apesar de usar pod, ela não gosta de cigarros. Os cigarros não fazem sentido muito para a maior parte dos jovens hoje. Isso foi uma mudança com o tempo. Foi proibido fazer propaganda. Foi proibido patrocinar a Fórmula 1, que era um esporte que o Brasil gostava. Foi proibido uma série de coisas que acabou influenciando nessa cultura geral. Eu imagino que na questão das doenças mentais nós tenhamos que rumar para algo assim.
algo como naturalizar o espaço que há dentro da empresa para que a pessoa que não está se sentindo bem possa lá só falar sobre isso e dizer, olha, talvez eu não esteja muito bem hoje, por aí afora, o que podemos fazer para ajudar e por aí afora. Essa naturalização talvez traga essa mudança de cultura. Eu acho que quebrar um pouco o tabu com relação ao tema e, de novo, tudo é uma mudança de comportamento e leva um tempo. Existem as datas celebrativas, existem as datas de conscientização para justamente trazer à luz aquela determinada discussão. E toda carga de doença gera um problema de saúde mental. Invariavelmente, você vai ter um acometimento quando você recebe um diagnóstico, quando a gente olha para o lado que a gente trata. Vou dar um exemplo. Tem uma patologia que a gente olha muito dentro da empresa, que é a dermatite atópica. A dermatite atópica é uma doença, é uma coceira, é uma alergia de pele, é uma doença inflamatória que causa uma coceira absurda. Quando a gente olha para os dados da dermatite atópica versus saúde mental, é a segunda maior causa de tentativa de suicídio em adolescentes. Qual é a primeira? Acne. A primeira causa de tentativa de suicídio em adolescentes é acne. A segunda é dermatite atópica, porque a pele diz muito quem eu sou. Então, você tem uma pele machucada, uma pele acometida, você tem um problema que te incapacita ou que te traz uma questão de bullying, coisas relacionadas à parte educacional. Então, assim, quanto mais a gente falar sobre determinadas situações, circunstâncias, eu acho que mais essas coisas elas vão se transformando em assuntos comuns. A gente debate, a criança hoje debate qualquer tipo de assunto porque são assuntos comuns. Então, eu acho que a parte educacional, a parte de secretarias de educação, eu acho que elas deveriam e poderiam exercer um papel mais crítico com relação a esse tipo de assunto. Obrigado, Caroline. Quero agradecer também ao Tiago, o desembargador Francisco, encerrando aqui, então, esse primeiro painel do nosso evento, com excelentes reflexões, inquietações e um pouco assustadoras também, as assertivas. Obrigado, gente. Obrigado pelo painel.